Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um dia de leitura narrada Bíblia Viva. Hoje vamos iniciar o Evangelho de João e temos 3 capítulos para ler, capítulo 1, 2, 3. E nesses capítulos Jesus é revelado como o Verbo eterno, a luz do mundo e o único caminho da salvação. Glória a Deus! Irmãos, não esqueçam de deixar sua curtida, de me seguir se ainda não me segue e, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que nós possamos atingir outras vidas, levar a palavra de Deus para mais longe. Jesus falou de pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, hoje iniciamos o Evangelho de João. João não escreve como Mateus, nem como Marcos e nem como Lucas. Ele não se preocupa em repetir fatos cronológicos já conhecidos. João, ele escreve para revelar quem é Jesus. Se tem um livro em que nós vamos entender quem é Jesus, realmente é esse livro de João. Versículo-chave está lá em João 20:31, que fala: estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Oh, glória! Aleluia! Irmão, João escreve para gerar fé consciente e não curiosidade somente, entenderam? E o autor do livro de João é João, o apóstolo, discípulo amado e testemunha ocular de Jesus. E quando ele escreveu, era entre os anos 85 e 90 depois de Cristo, já no fim do primeiro século. E para quem João escreveu? João escreveu para os judeus e os gentios, mas especialmente para crentes que precisavam aprofundar a fé. E qual é o propósito desse evangelho? O propósito não é apenas contar o que Jesus fez, mas é revelar quem Jesus é. Tá pegando? João não começa numa manjedoura, ele começa na eternidade. Aleluia. Pai querido, Pai amado, entramos agora num evangelho tão profundo, Senhor. Um evangelho espiritual e um evangelho muito revelador. Pedimos o Teu Espírito Santo, que Ele nos dá discernimento, que Ele nos conduza, porque estas palavras não se compreendem apenas com a mente, mas com o coração iluminado pela verdade. Revela-nos quem Jesus é, fortalece a nossa fé e conduz-nos a uma vida transformada, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, no Evangelho de João, capítulo 1, nós vemos Jesus revelado como o Verbo eterno. Versículo-chave está em João 1:1, que fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus não começa no tempo, ele é o Verbo, ele é a palavra eterna e Deus feito carne. Amém? João 1:14, outro versículo-chave: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui João afirma claramente a divindade de Jesus. Em João 2, nós vemos Jesus revelado como a glória manifestada. Jesus transforma água em vinho e purifica o templo. Versículo-chave em João 2:11, que fala: manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Irmãos, os sinais em João não são milagres por espetáculos, mas revelações da glória de Cristo. Em João 3, vemos Jesus revelado como novo nascimento. Jesus conversa com Nicodemos e revela o caminho da salvação. Glória a Deus. João 3:3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E João 3:16, porque Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Aqui está o coração do Evangelho, a salvação pela fé em Jesus Cristo. Amém, pessoal? Vamos iniciar nossa leitura no Evangelho de João, capítulo 1. Oh, glória a Deus! A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aconteceu que, quanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aleluia! Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como no unigênito do Pai. O testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim. Contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João Batista repete o seu testemunho. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aleluia. João Batista torna a repetir o seu testemunho. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Este, a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que se fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. O batismo de Jesus. E Jesus testemunhou, dizendo: Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Pois ele, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém.
2 discípulos de João Batista seguem Jesus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Amém, pessoal? Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Filipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia. Entrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. As bodas em Canaã da Galileia. 3 dias depois, estamos no Evangelho de João 2. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levada 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre de sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná de Galileia, manifestou a glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém.
e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Muitos creem em Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Estamos no Evangelho 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A missão do Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este,
que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Outro testemunho de João Batista. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Amém? O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. O filho em relação ao mundo. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém, pessoal? Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, chegamos ao final desses 3 primeiros capítulos, esse primeiro bloco da semana 7 da nossa leitura narrada, a Bíblia Viva. Aleluia! Irmãos, esses versículos, esses capítulos são tremendos, pessoal. João é um dos livros onde a gente encontra uma facilidade de entender, de perceber o propósito, para quem ele escreveu e quem Jesus é, revelar Jesus através desse evangelho. Irmãos, se apega na palavra, leia a palavra todos os dias. E, irmão, Jesus é eterno e divino. A nossa fé, ela nasce da revelação. E aqui nós temos grandes revelações da parte de João. Não apenas uma simples informação, mas uma revelação. O reino exige novo nascimento. E a salvação não é herança religiosa, não. Às vezes nós falamos, eu dessa religiosidade dos meus ancestrais, eles eram isso, mas aquilo. Pessoal, salvação não é herança religiosa, é decisão pessoal, é individual. Nós decidimos ser salvos, nós nos posicionamos para ser salvos. Aceita Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador. É através dele que somos salvos, é através da vida dele. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E é individual, é a única coisa que eu não posso fazer por minha família. Cada um tem o seu caminho.
duas portas. Nós lemos a porta estreita nos capítulos passados. Então, nós temos duas portas e nós só podemos servir a um só Senhor. E a salvação é individual. Não esqueçam disso. Entenderam? Crer em Jesus não é aderir a uma religião, é nascer de novo pela fé. É o celeste renascer de novo pela fé. É esse mesmo novo nascimento que Jesus fala com Nicodemos. Amém, pessoal? A Gólida Celeste hoje, Jesus não veio apenas melhorar o homem, ele veio gerar uma nova vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos porque Jesus é o Verbo eterno que se fez carne. Obrigado porque a luz brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram. Dai-nos, Senhor, um coração que crê, uma fé que nasce do alto, uma vida transformada pelo novo nascimento. Que Jesus seja o centro, que Jesus seja a luz e que Jesus seja o fundamento da nossa fé. Nós oramos, entregamos esse momento em nome de Jesus. Irmãos, que a luz de Cristo ilumine o seu caminho, que a fé seja fortalecida e que a vida nova em Jesus seja vivida plenamente. Seguimos com reverência nesta semana 7, seguimos com profundidade e seguimos 100% com Jesus. E até amanhã. Deus abençoe poderosamente. Não esqueça de compartilhar e deixar sua curtida.